Olha, para você que está nesse instante nos acompanhando, daqui a pouco nós vamos discutir um assunto extremamente importante, né? Que é o que nós falamos agora há pouco, inclusive o nosso ouvinte começou reclamando, né? Principalmente sobre os abrigos nos pontos de ônibus aqui na capital, que não estão brinquedo, né? Tem gente que tem que esperar no sol, na chuva, e essa naturalmente é a realidade para muitos usuários do transporte público em Goiânia, que vamos falar aqui mais uma vez, é uma vergonha, né? É uma vergonha. Segundo um levantamento do Fórum de Mobilidade Mova-se, daqui a pouco nós vamos conversar com o pessoal da área, são, só presta atenção, 6.847 pontos de ônibus espalhados pela Grande Goiânia, mas a metade não tem nem cobertura ou lugar para sentar. Aí você sabe, como a ouvinte disse no começo, o ônibus demora, né? Demora demais para poder chegar. E aí o que acontece? Foi a dona Albina, até me lembra aqui, foi a dona Albina que participou conosco. A dona Albina reclamando da situação. O ônibus demora para chegar, você não tem um lugar para sentar, você não tem um abrigo para ficar se chover ou se fizer sol. Então assim, gente, pelo amor de Deus, o que o ônibus aqui na nossa capital representa para o usuário é uma vergonha. É uma vergonha. Daqui a pouco nós vamos estar com o profissional, inclusive nós já estamos com ele aqui na linha para que a gente possa tratar desse assunto, né? Um assunto sério, um assunto que interessa muita gente, porque nós sabemos que muitas pessoas pegam o transporte público aqui na capital com muita frequência, né? Então, sobre esse assunto, nós vamos conversar com o coordenador do Fórum de Mobilidade Mova-se, o Miguel Ângelo, que está conosco agora. Miguel, bom dia. Bom dia, Sérgio Silveira, tudo bem? Tudo bem, meu irmão, obrigado por aceitar aí o nosso convite. Miguel, é uma conta, rapaz, que não bate, né? Porque nós pagamos um transporte público que é um transporte público caro, não é barato. Se nós formos colocar na ponta da caneta aí o tanto que a gente precisa usar esse transporte público aqui e o que deveria se oferecer, né? Deveria, porque não se oferece. Nós estamos falando de quase 7.000 pontos de ônibus espalhados por Goiânia, onde grande maioria não tem nem cobertura para proteger ali do sol. Era um serviço de qualidade, o que não é a realidade, né, ô Miguel? Isso é verdade, Fred. Só que tem um ponto que é importante esclarecer, é que a responsabilidade pelos abrigos não é a CMTC, o órgão de transporte, e sim as 19 prefeituras, porque é um mobiliário urbano. Então, a parte que cabe a cada uma das prefeituras, né, Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, Guapó, Lerópolis e as demais, elas deixam muito a desejar. Nós não temos nem o mínimo, nem limpeza dos pontos, né, dos abrigos, as prefeituras estão fazendo. Agora, Miguel, eu entendo que seja de responsabilidade das prefeituras, mas acaba que as empresas de ônibus também são interessadas, porque, por exemplo, eu tenho o meu cliente, né? E a gente sabe que a briga não é uma briga nova, não é uma briga de agora. Mas eu tenho o meu cliente ele está sendo maltratado. Isso é ruim para os negócios, ou eu estou enganado? Não, está absolutamente correto. E o ponto de ônibus, né, o abrigo, ele acaba sendo o cartão de entrada, né? A primeira impressão do usuário. Então, sim, as empresas, elas deveriam estar, né, junto com a CMTC, pressionando as prefeituras ou para elas fazerem o serviço, né, que cabe a elas, ou transferir esse serviço para a CMTC e com a dotação orçamentária necessária para colocar o abrigo onde precisa pôr e dar manutenção ao que existem. Miguel, se nós falarmos hoje de transporte público de forma geral no Brasil, qual seria a cidade ou capital que seria um exemplo para nós aqui, para que a gente pudesse copiar o que já está sendo feito lá, você que naturalmente está no meio de tudo isso, para que nós pudéssemos dar dignidade para o usuário? Hoje o principal exemplo seria São Paulo, né? É um serviço altamente estruturado, né? Com toda uma questão também do mobiliário urbano, né?
Brasília também é um bom exemplo, né, aqui próximo. E o exemplo mais conhecido, que é Curitiba. Então, esses 3 seriam bons exemplos. Um novo também que vem surgindo e chamando a atenção é Sorocaba, no interior de São Paulo. Que são locais que é um grande exemplo pra gente aqui. Agora, esses pontos que nós temos hoje, Miguel, na Grande Goiânia, que são quase 7.000 pontos, exatamente 6.847. São pontos que são suficientes para a demanda de uma capital tão grande como a nossa? Sim, a capilaridade da nossa rede, né, a quantidade de pontos, elas são suficientes, né, porque elas distam no máximo 500 metros um ponto de outro, mas o maior problema não é a quantidade, e sim a qualidade, né? Falta calçada, falta iluminação, falta segurança. Então, nem a limpeza, que é o mínimo que a gente imagina, tem. Então, a questão maior não é nem tanto a quantidade de pontos, é a qualidade. E se dá dignidade aos que... Bom, nós tivemos um pequeno problema, né? Caiu aí a nossa ligação. É assim, ao vivo é assim, tecnologia desse jeito, tem hora que cai, tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Mas nós estamos conversando com o Miguel Ângelo, ele que é coordenador do Fórum de Mobilidade Mova-se, sobre os assuntos dos abrigos, né? Os pontos de ônibus na capital, que são quase 7.000 espalhados não somente em Goiânia, mas na Grande Goiânia, e pelo menos a metade, ou quase a metade, não tem sequer um lugar para sentar. O usuário chega lá, ele é obrigado a ficar em pé, esperando esse ônibus chegar, sem o mínimo de conforto, né? Nós estamos falando disso aqui porque, assim, eu sei que a responsabilidade é das prefeituras, que não fazem de forma alguma o papel delas, que é o papel de dar dignidade para o usuário, né? Isso não dá voto, né? Pelo menos eu acredito que muita gente acredita que isso não dá voto. E aí deixa o usuário de toda forma ali, no sol, na chuva, sem ter um lugar para sentar, sem ter dignidade, pagando uma passagem cara. É realmente uma situação vergonhosa para o transporte público, não somente em Goiânia, como também em outras regiões do estado. Nós conseguimos restabelecer a ligação com o Miguel Ângelo, que está na linha já conosco aqui de novo. E aí, Miguel, eu queria que você tocasse no ponto de mobilidade, né? Principalmente para quem tem dificuldade, porque nós falamos ali que nem a limpeza é feita, não tem calçada. Quem precisa pegar um ônibus e precisa ir até esse ponto de ônibus, que tem uma dificuldade de mobilidade, sofre também, né, Miguel? Não, quem tem mobilidade reduzida, andar de transporte coletivo ou simplesmente se deslocar pela cidade é um exercício, hércules, né? Que cada dia enfrentam, realmente, né? Os municípios, né, tendo até como base a nossa prefeitura, vem negligenciando muito essa questão de mobilidade, né? A infraestrutura, tanto de calçada, faixa de pedestre, sinalização, isso tudo vem faltando. Então, os abrigos nos pontos são um dos elementos que foram abandonados nos últimos anos pelas prefeituras da região metropolitana. Exatamente. O Miguel, o Tiago Rosa Mariano, nosso ouvinte, ele nos acompanha e tem uma pergunta para você. Fred, pergunte para o Miguel, por que a CDTC não pega esses pontos de ônibus para assumir essa responsabilidade, em vez de terceirizar, deixar para as prefeituras, e o serviço não é feito? Então, uma questão é que é um mobiliário urbano. Então, o mobiliário urbano, por lei, é de ofício das prefeituras. A CDTC e a CMTC, eles estão com esse intuito, tanto na deliberação número 2 do início do ano passado, há essa sinalização, mas pegar um ônus sem o recurso também não resolveria, porque colocar mais essa conta para o usuário pagar, eu acho injusto. Então, as prefeituras deveriam, sim, aí eu concordo com o Thiago,
repassar esse serviço para a CNPC, mas